Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as principais características da ação popular, na nossa última aula sobre remédios constitucionais. Meu nome é Gabriel Andrade, policial rodoviário federal e professor de Direito Constitucional, e vou te ajudar a você passar no seu concurso dos seus sonhos também. Vem comigo! Então, galera, estou aqui com a tela do computador aberta e na nossa última aula sobre remédios constitucionais, aula 6, hoje nós vamos falar sobre as principais características da ação popular. E o que diz o texto constitucional sobre esse remédio? Artigo 5º, inciso 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência. Forma prática para vocês gravarem qual é a finalidade da ação popular. Eu trouxe aqui um mnemônico para vocês. Ela tem como objetivo anular o ato lesivo ao M2P4. O que seria isso, M2P4? Vamos lá. Moralidade administrativa. Segundo M, meio ambiente. Agora vamos para os 4 P's. Primeiro, patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural e também patrimônio de entidade que o Estado participe. Então, para ficar mais fácil, para você gravar para a sua prova e não ficar decorando todo aquele texto gigante lá do artigo 5º, inciso 73 da Constituição, é só gravar que a ação popular tem como finalidade anular ato lesivo ao M2P4. Agora, a ação popular pode ser preventiva, quando ela é ajuizada antes da consumação dos efeitos lesivos do ato, ou também repressiva, quando esse ato danoso já ocorreu. Ela visa corrigir esses atos danosos consumados. Natureza jurídica da ação popular. Ação constitucional de caráter civil que garante o exercício da soberania popular, direito fundamental previsto lá no artigo 1º e inciso 1 do artigo 14 da Constituição Federal. Custas, não existem custas, você pode impetrar a ação popular de forma gratuita. Porém, se houver má-fé, ou seja, se você entrou com essa ação mesmo sabendo que não houve, por exemplo, nenhum tipo de lesão ao meio ambiente, você terá que arcar com as custas judiciais, além de poder responder civil e criminalmente também. Agora vamos falar da legitimidade ativa da ação popular. Aqui eu quero que vocês prestem muita atenção, porque essa parte é a parte mais cobrada em concurso público quando falamos desse remédio constitucional. Quem pode impetrar a ação popular? Qualquer cidadão. Atenção, não é qualquer pessoa. Somente o cidadão ou português equiparado, desde que ele esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos, porque ele tem os mesmos direitos inerentes ao brasileiro naturalizado, regra lá do artigo 12, parágrafo 1º da Constituição. Agora, professor, quem é o cidadão? Como é que se comprova a cidadania? Aí essa regra vai ser trazida pela Lei de Ação Popular. O parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 4.717, que trata da ação popular, diz o seguinte: a prova da cidadania para ingresso em juízo será feita com título eleitoral ou documento que a ele corresponda. Então, em outras palavras, somente poderá entrar com ação popular se o autor tiver comprovar em juízo que ele é cidadão. E essa prova é feita como? Através de uma apresentação de um documento que comprove a sua cidadania, que nesse caso vai ser o título de eleitor. Então, em consequência, não pode propor a ação popular uma pessoa jurídica ou qualquer outro estrangeiro, beleza? Anotem isso no seu material de estudo, porque essa questão cai bastante em prova. É a que mais pega candidato e que mais candidato erra quando falamos de ação popular. Legitimidade passiva. A ação popular será impetrada contra pessoa jurídica em nome das quais o ato ou contrato lesivo foi praticado, autoridades que participaram do ato ou contrato lesivo ou que se omitiram. Quem são essas autoridades? O servidor público, empregado público, os administradores que de alguma forma têm algum poder de decisão no serviço
público e também, por fim, os beneficiários diretos do ato ou contrato lesivo. Advogado na ação popular? Sim, ele é necessário. E qual que é o prazo decadencial desse remédio constitucional? 5 anos, é o que diz lá o artigo 21 da Lei da Ação Popular, Lei 4.717 de 65. Agora vamos para duas observações que eu já vi cair em concurso público. Então, atenção, anota aí no seu material de estudos também. Primeira, quando a sentença julgar improcedente a ação popular, essa sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. É lá o artigo 19 da Lei de Ação Popular. O que quer dizer isso, professor? Toda vez que você impetra uma ação popular e o juiz decidir que essa atuação popular ela é improcedente, você não tem o direito, você não comprovou de qualquer forma que houve ato lesivo ao meio ambiente, por exemplo, essa decisão do juiz que julgou improcedente, ela vai subir para a instância superior de forma obrigatória, beleza? Então anota, julgou improcedente uma ação popular, ela vai necessariamente, obrigatoriamente, passar pelo duplo grau de jurisdição. Outra observação, Ministério Público, ele não pode propor a ação popular. Por quê? Porque ele não é cidadão, ele é um órgão. Lembre-se, somente o cidadão, somente aquela pessoa que comprove que tem o título de eleitor, ela pode propor uma ação popular. Por isso que o Ministério Público ele não tem essa legitimidade ativa. Agora é o seguinte, o Ministério Público ele pode ser sucessor ou substituto processual na ação popular. O que quer dizer isso? Vamos dizer que o autor entra com uma ação popular em juízo. Ele acaba desistindo dessa ação, enfim, ou ele não dá os procedimentos necessários para continuar com a mesma. Nesse caso, o Ministério Público, por ser fiscal da lei, ele pode entrar na ação, ou seja, ele pode substituir esse autor, ele pode suceder o autor no caso dessa desistência. Então, mais uma vez, o Ministério Público ele não pode propor a ação popular, porque tem que ser necessariamente um cidadão para ter essa legitimidade ativa, porém ele pode atuar no processo como sucessor ou substituto processual. Agora vamos para a nossa tela final para você tirar aquele print e guardar junto no seu material de estudos. Primeira delas, finalidade da ação popular. Anular ato lesivo ao M2P4. O que seria isso? Moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio público, patrimônio histórico, patrimônio cultural e patrimônio de entidade que o Estado participe. Natureza jurídica, ação constitucional de caráter civil, que garante o exercício da soberania popular. Custas, a ação popular ela é gratuita, salvo comprovada má-fé. Legitimidade ativa, qualquer cidadão, inclusive o português equiparado, desde que ele esteja em pleno gozo dos seus direitos políticos. Então, nesse caso, não pode propor uma ação popular pessoa jurídica e estrangeiro, qualquer outro no caso, e também o Ministério Público. Lembrando que ele pode atuar como sucessor ou substituto processual, como fiscal da lei, que é a sua atribuição originária. Legitimidade passiva, pessoa jurídica, ato ou contrato lesivo, autoridade, administradores, servidores e também empregados públicos e, por fim, beneficiários diretos do ato ou contrato lesivo. Advogado, sim, é preciso. Prazo decadencial, 5 anos, é o que está previsto lá na Lei da Ação Popular. E, por fim, uma observação importante, já cobrada em concurso público, duplo grau de jurisdição toda vez que uma sentença julgar improcedente a ação popular. Com isso, nós encerramos a nossa última aula sobre remédios constitucionais. Se vocês gostaram, não esqueça de dar aquela curtida para dar aquela moral, para ajudar o canal a crescer e também para eu saber que eu, de alguma forma, pude contribuir na sua preparação, nos seus estudos, para o seu concurso público. Agora, se liga nessa dica. Se você gostou desse material, desses vídeos, e quer se aprofundar ainda mais nesse conteúdo, você vai fazer o seguinte, vai clicar no link que eu vou disponibilizar na descrição do vídeo para poder baixar 2 e-books que eu preparei exclusivamente para você, para te ajudar. O primeiro deles, tudo sobre remédios constitucionais. E o segundo, 100 questões comentadas e atualizadas da Banca CESP, para você treinar aquilo que você aprendeu aqui comigo
para saber como está a sua preparação. Agora é o seguinte, você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Clica agora, clica nesse botãozinho vermelho que está aparecendo aqui e se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sino de notificação, porque toda vez que eu subir algum vídeo novo por aqui, você vai ser notificado pelo YouTube. E por fim, eu te faço aqui um convite para você me seguir lá no Instagram, @profpolicial. Lá você vai conhecer um pouco mais sobre mim. Eu trago dicas sobre concursos, motivacional, métodos de aprendizagem, questões atualizadas para você ir treinando, para vocês saber como está o seu nível de conhecimento. Me segue lá, @profpolicial. Tô te esperando. Valeu, galera. Um forte abraço. Te espero no próximo vídeo. Aquele abraço. Fui!